Olá, meus irmãos e amigos, boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, que nessa noite de terça-feira, dia do culto de ensino da Palavra de Deus, nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos na santa e inerrante Palavra de Deus. Quero com muita alegria cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus e expressar da minha felicidade de estar tendo mais uma oportunidade para falarmos da Palavra de Deus. O texto sagrado hoje que vamos meditar da Palavra do Senhor Jesus é encontrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito assim: mas recebereis a virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre os três significados da virtude. Quero explicar um pouco, antes de nós adentrarmos no texto lido nesta noite, o significado de virtude. O que é virtude? Voltando em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, apóstolo Paulo descreve virtude como bondade, verdade, dignidade, pureza, decência, enfim. Lá Paulo cita virtude dessa forma, com esses nomes. Todavia eu não vou falar de virtude nesse sentido. Eu quero ir para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que já nos leva mais além um pouco, quando o apóstolo Pedro diz que somos e temos como virtude a escolha que Deus fez sobre nós, fazendo-nos um povo escolhido e dedicado, e que pertence a Deus para anunciar atos poderosos de Deus. Mas também eu sou mais a ficar com a virtude de Lucas capítulo 6, versículo 19, que nos diz que todos queriam tocar nele, porque dele saía poder ou virtude para curar. Porque essa virtude, esse poder aqui de Lucas 6 e 19, ela assemelha um pouco com a de Atos capítulo 1, versículo de número 8. Então, enfim, a virtude, no sentido bíblico, ela é capacidade, habilidade, poder, potencial que o indivíduo tem em si para produzir atos morais e excelentes. Então eu acho que dá para nós entender o que é virtude, né? Temos também um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada, quando Jesus estava em uma determinada reunião, no meio de uma grande multidão, e uma certa mulher chegou ali, atribulada, já depois de 12 anos que ela sofria da sua doença, e ela chegou e veio por trás de Jesus e tocou ali nas suas vestes, aonde Jesus percebeu que ao ela tocar nas suas vestes,
a Bíblia diz que saiu dele virtude, poder. Amém? E eu quero falar de 3 significados dessa virtude nessa noite. A virtude, meus irmãos, está incluída entre as muitas e mais importantes promessas de Deus para o seu povo. Isso aqui foi uma promessa também feita por Deus para todos aqueles, inclusive aqueles que sonham ter uma vida impactada pelo poder de Deus para cumprir suas tarefas, inclusive para aqueles que perseveram em buscar de Deus algo importante para impactar suas vidas, para enfrentar um mundo que jaz no maligno. Lucas 24 e 49, você vai ver a Bíblia dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Você vê que é uma promessa de Deus para o seu povo, para capacitar o seu povo com virtude, com poder, com autoridade, para enfrentarmos as lutas do dia a dia. E continua dizendo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, de autoridade. Eu quero parar um pouquinho aqui e agradecer já a alguns irmãos que estão nos assistindo, amigos. Deus abençoe a todos. E nós vamos nesta noite se alimentar aqui de uma forma bem tranquila da palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 4, está escrito também assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então você vê, a Bíblia continua mostrando que é uma promessa de Deus para o seu povo. Então nós vamos aqui aos 3 significados da virtude. Primeiro significado é disposição firme e constante para a prática do bem. São 3 coisas importantíssimas nesse primeiro significado da palavra virtude. Primeiro, disposição. Segundo, firmeza. Terceiro, é que tem que ser constantemente. É uma coisa que você não pode fazer hoje e deixar de fazer amanhã, Então, o primeiro significado da palavra virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Louvado seja o nome do Senhor. Há momentos que nós não temos disposição. Eu acredito que todos nós que estamos assistindo, que estamos participando deste ensino, desta palavra, concorda comigo que há momentos que nós não temos disposição para nada, principalmente para encarar as realidades dos confrontos espirituais que nos confrontam constantemente. Tem dia que você não está disposto, tem dia que você só quer desistir. Nós observando no livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4, Isaías ele tem uma visão ali naquele texto. E qual é a visão que Isaías tem? Isaías vê um alto e sublime trono e Deus assentado, E no versículo 5, Isaías mostra para nós que ele procura disposição naquele momento e ele não acha, ele não encontra. Isaías está totalmente desanimado. Isaías está totalmente sem disposição. É como se Isaías estivesse simplesmente com uma consciência esclarecida de que ele era um profeta e que ele precisava fazer algo representando a Deus ali como um profeta,
mas no momento ele não se achava disposto para aquilo ali. No momento ele não se achava com coragem para abrir a sua boca como profeta de Deus e falar o que Deus estava lhe mandando. Então Isaías naquele momento, ele percebe que ele estava sem disposição, ele percebe que ele estava sem firmeza, e ele percebe que ele precisava de algo da parte de Deus para que viesse ali fortalecer e renovar suas forças espirituais, para que ele pudesse bradar como um profeta de Deus na sua época, para que abençoasse uma nação que necessitava de uma bênção de um homem de Deus naquele tempo. E o versículo de número 5 mostra que ele não tinha essa disposição para isso. E nós não somos diferentes. Há momentos que, como seres humanos, nós falhamos, sim. Há momentos que, como seres humanos, nós não temos força, não se sentimos com força para fazer algo, principalmente para Deus. Mas tem uma coisa que Isaías fez que me chama muita atenção. A Bíblia diz que ele bradou mais ou menos assim: ai de mim que vou perecendo. Então, irmãos, naquele momento em que Isaías brada, ele reconhece que ele estava sem força, porque é uma das qualidades de muita importância, é nós reconhecermos que somos necessitados de Deus, é nós reconhecermos que precisamos da força, do poder, da eminência e da essência da presença de Deus, para prosseguirmos à frente. E eu quero convidar você nesta noite para participar comigo desta live, deste programa, desta mensagem, para que nós se alimentarmos junto da palavra do Senhor nosso Deus. Já quero agradecer de coração todos que estão nos ouvindo, estão participando conosco. Nosso muito obrigado, nosso abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Então, nós vemos isso, Isaías se encontrar dessa forma. No versículo 6, depois que Isaías reconhece que precisa da presença de Deus, precisa da virtude, do poder, da autoridade divina, para fazer algo de Deus na terra, você vê no versículo de número 6, um anjo pegar com uma tenaz, uma brasa viva, aleluia, e caminhar em direção ao profeta Isaías, e tocar nos lábios de Isaías aquela brasa, e purificar Isaías de todos os seus pecados que Isaías se encontrava naquele momento. Então, depois que o anjo toca nos lábios de Isaías, Isaías se renova da presença de Deus, ele recebe o impacto espiritual do poder de Deus, e agora ele não é mais aquele Isaías do capítulo 5, que você, lendo o capítulo 5 de Isaías, você vai ver Isaías só dizendo assim: ai de fulano que fez isso, ai de ciclano que fez aquilo. Ele não olha para si, ele só olha para a vida dos outros. Mas no capítulo de número 6, você vê que ele vê que nele também está faltando a presença de Deus. Ele agora olhou para si. E é o momento que a gente se liberta, irmãos. É no momento que eu, você e nós estamos olhando para nós mesmos. Isaías, quando ele olhou no capítulo 6, ele olhou para si. E ele viu que precisava, se tinha alguém ali precisando de Deus, era o profeta Isaías. E ele brada: ai de mim que vou perecendo. E rapidamente Deus tem misericórdia de Isaías e manda o anjo pegar a brasa viva ali e tocar nos lábios de Isaías, renovando Isaías espiritualmente na sua presença. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite, que por mais que eu, você e nós pode até se sentir indisposto para fazer algo para Deus, sem força para fazer algo para o Senhor,
até mesmo para orar, até mesmo para clamar ao Senhor, cantar hinos de louvores a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus, nem que Ele tenha que mandar um anjo a tocar nos seus lábios, no teu coração, nesta noite, mas você vai ficar renovado pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, prosseguindo, nós vemos que ele bradou, e quando ele brada, que o anjo toca ali nos lábios de Isaías, Isaías se sente renovado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. E quando ele se renova, a Bíblia diz que Isaías ouve uma voz do próprio Deus dizendo assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora a Bíblia diz que Isaías, depois que está renovado, depois que ele está purificado pelo poder de Deus, pela presença do Senhor Jeová, ele recebe disposição, ele sente firmeza de Deus na vida dele, como eu quero que você sinta agora, firmeza no Senhor Jesus Cristo, para aquilo que você não conseguia fazer, você vai passar a fazer a partir dessa noite, porque a presença divina de Deus vai tocar na sua vida nessa noite, e você vai passar a conseguir fazer aquilo que você não conseguia fazer. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, todos os que estão me ouvindo, tanto espiritualmente quanto materialmente, aquilo que você sonhava fazer e até hoje não conseguiu, você vai conseguir pelo poder do nome de Jesus Cristo nessa noite. Porque Isaías, depois que foi tocado por Deus, ele se renova e ele ouve a voz de Deus dizer assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías, depois de renovado, ele brada: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu profetizo na sua vida que a partir de hoje, você está agora preparado para fazer o ID do Senhor Jesus, ou algo para Deus, que Deus lhe colocou nessa incumbência, que você estava um pouco perdido, sem ter uma saída, sem ter uma disposição, sem ter firmeza para fazer, mas agora o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo Nazareno vai tocar na sua vida e vai te dar direção e renovo espiritual para que você se sinta renovado na presença de Deus e receba disposição de Deus para fazer algo para o Senhor Jesus nessa noite. O segundo significado da virtude é força moral. Força moral. Um crente sem força, irmãos, um crente sem força, ele não tem êxito na sua jornada. Um crente sem força espiritual, ele não tem sucesso na sua caminhada. Um crente sem força na sua vida, até mesmo material, dificilmente você vai conseguir realizar os seus sonhos. Mas eu quero lhe falar de um jovem que a Bíblia nos mostra em Juízes, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia nos mostra a história do povo de Israel, em que se encontrava num momento muito crítico nessa época. E todo Israel estava sem saída, não via, na ótica humana de Israel, Israel não via saída ele não via solução alguma para o seu problema. Mas no meio daquelas 12 tribos de Israel, a Bíblia mostra uma tribo das mais humildes. No meio daquela tribo mais humilde, ela mostra um membro da família mais humilde daquela tribo. E esse rapaz se chamava Gideão. E Gideão disse: eu vi meus pais falar de um Deus que nos dá vitória, sempre deu vitória ao povo de Israel. Então por que eu ficar parado aqui? Eu quero te convidar para você
tomar essa atitude de Gideão nessa noite. Gideão não se conformou em ficar parado. Gideão não acreditou em que Israel tinha que ficar o tempo todo sem solução para o seu problema. Eu quero lhe convidar você a ter a atitude de um Gideão nessa noite. Você não vai ficar aí parado, você vai se levantar e vai tomar alguma atitude nessa noite. O que foi que Gideão fez, pastor? Ele foi lá para o lagar. A Bíblia diz que Israel plantava e os midianitas devoravam tudo. A Bíblia diz que eles estavam lá malhando o trigo, os midianitas chegavam e tomavam tudo deles. Mas nesse dia Gideão disse: eu tenho um Deus que ele soluciona os nossos problemas. Nós somos a nação escolhida, nós somos o povo santo, adquirido, escolhido por Deus. Nós não podemos ficar assim. Nós temos que fazer por onde o nome do nosso Deus ser glorificado nas nossas vidas, na nossa história. Eu vou já começar, eu vou lá para o lagar, eu vou malhar trigo, vai dar tudo certo. Quem sabe é no lagar que Deus vai falar comigo. Eu quero lhe convidar nessa noite a não ficar parado. Não ficar parado. E lhe convidar a participar conosco desta mensagem, desse texto sagrado. Vamos alimentar as nossas vidas, irmãos. Com este texto sagrado, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Amém? E Gideão, ele foi para lá. O versículo 14 do capítulo 6 de Juízes está escrito assim: então o Senhor, observe bem, então o Senhor olhou para ele e disse, louvado seja o nome do Senhor, olha o que Deus fez. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, aleluia, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha só, a Bíblia mostra com toda clareza que aquela vontade, aquele despertamento que Gideão recebeu, era Deus falando com ele, para que ele fosse até o lagar. Observe que a Bíblia diz que Deus já tinha enviado a Gideão, ele já era um enviado. Meu irmão, minha irmã, você não é um qualquer, você é um enviado de Deus, você é um escolhido, você é um Gideão. Deus quer te dar vitória nesta noite. Deus quer te dar vitória nesta noite. Deus quer marcar um encontro com você lá no lagar. Aleluia! Mas levante do lugar que você está, tome atitude. Eu sei que as coisas podem estar difíceis. Eu sei que você pode estar sem força nessa noite. Mas Deus quer te dar força, Ele quer encontrar com você em algum lugar da vida nesta terra. Ele quer que nós se disponhamos a ouvir a sua voz e atender o seu chamado. Gideão foi para o lagar, foi só chegar lá. Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor olhou para Gideão e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Você já é um enviado, você já é um escolhido, você já é alguém que Deus conta com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, aleluia, você é alguém que Deus, está escrito o teu nome na sua agenda, como um dos Gideãos que Ele tem aqui na terra. Não se sinta excluído da presença de Deus. Não se sinta excluído do chamado divino. Se sinta nessa noite um Gideão, porque Deus quer falar com você, e eu acredito que Ele já falou ao seu coração nesta noite. Portanto, mais uma vez, participe conosco desta mensagem, dessa tão gloriosa palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. No Salmo de número 71, versículo 6, está escrito assim, sairei na força do Senhor
nosso Deus. Farei menção da sua justiça. É essa força que você precisa ter. Não fique triste. Eu sei que as lutas podem ter te abatido. Eu sei que os sofrimentos do dia a dia podem ter te abatido. Mas tem um Deus que nos dará força. Tem um Deus que ainda fala com Gideão no lagar. Tem um Deus que ainda levanta o astral daqueles que espiritualmente estão sofrendo um momento em que já conta com a sua derrota. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tem um Deus que conta com a tua vitória em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Creia nesta palavra. Então receba a força de Deus e seja um Gideão da vida. E ali Gideão deu ouvido à voz do Senhor Jesus. Quando o Senhor falou com ele, ele disse: Senhor, eu não estou acreditando, se tu estás conosco, por que tanto sofrimento? Por que tanta humilhação? Por que tanto isso? Por que tanto aquilo? E Deus disse: Gideão, é porque eu não tinha encontrado um homem que tivesse se colocado na brecha para que eu pudesse usar. Tudo isso é porque faltava alguém na terra que acreditasse que eu sou um Deus que ainda procuro alguém na terra para usar. Tudo isso, Gideão, é porque eu não tinha encontrado mais um homem e nem uma mulher que abrisse um espaço para que eu pudesse usar ele na terra. Mas agora eu vi, Gideão, quando você se levantou, ergueu a sua cabeça e acreditou que eu sou um Deus que ainda falo com o homem e com a mulher na terra. Portanto, Gideão, vai nessa tua força e eu serei contigo, varão valoroso. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Não fique parado, não fique de braços cruzados. Deus não quer te ver assim. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui agora em algum lugar deste mundo. Tem alguém que Deus está falando que não quer te ver simplesmente como um auxiliar da vida, simplesmente como alguém que está somente fazendo parte do ministério de alguém. Você tem um ministério, aleluia, que Deus te deu. Você tem um potencial que Deus te deu. Deixa Deus te usar, meu irmão. Seja um Gideão da vida. Deus quer falar com você nestes últimos dias, de tanto sofrimento, de tanta altos e baixos em que estamos vivendo, em que a igreja do Senhor Jesus está passando. Você é alguém que Deus pode usar na terra para ser mais um Gideão entre meio os 300 escolhidos do Senhor Jesus na terra. Amém, meus amados? Terceiro e último significado da virtude: qualidade própria para produzir certos efeitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qualidade própria para produzir certos efeitos. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 5 ao 8, por ali assim, a Bíblia diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Muito bem. O terceiro significado da palavra virtude é qualidade própria para produzir certos efeitos. Ah, pastor Domingo, eu não vou. Eu não vou porque não vai ter efeito. Eu não vou surtir efeito algum.
falar uma coisa para você. Você não é mais um qualquer. Você é um vaso. E nesse vaso tem algo muito especial. Tem um grande tesouro em um vaso de barro. Embora seja de barro o vaso, mas tem um grande tesouro que faz parte desse barro, que faz morada neste vaso, chamado Espírito Santo. E eu quero convidar você para que você se sinta um desses vasos, que Deus ainda pode te usar na terra e você produzir grandes efeitos na presença de Deus. O apóstolo Filipe, ele era um dos 7 diáconos da igreja primitiva, todo mundo sabe disso. E Filipe, meus amados irmãos, ele teve uma oportunidade, um certo momento na sua vida, em que Filipe, ele ficou aquele tempão tranquilo. Filipe, ele ficou um tempo um pouco despreocupado, não diferente de muitos de nós, que muitas vezes se despreocupamos. Meu amigo Josué Santos, Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? Como é que você está aí, jovem? Diácono, né? Meu abraço, Deus te abençoe. Então Filipe, irmãos, ele ficou um tempo despreocupado, ele ficou um tempão aquele pregador tranquilo, que não se preocupava, e Deus disse: eu vou fazer um rebuliço, e Filipe vai ter que sair daqui. Eu não chamei ele para ficar de braços cruzados, eu não chamei Filipe para ficar aqui. Não, eu chamei Filipe para fazer a minha obra. Eu chamei Filipe para fazer alguma coisa para mim na terra. Filipe é um vaso escolhido. Eu não posso deixar Filipe assim. Eu preciso que Filipe fique na história das Sagradas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, entenda que Deus quer fazer a tua história. Ele quer que você fique na história. Você não vai ficar de braço cruzado. Amém? E a Bíblia diz aqui no versículo de número 5, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria. Observe que a primeira coisa que a Bíblia diz que Filipe fez foi descer. Muitas vezes o nosso trabalho não surte efeito, porque nós nunca aprendemos a descer. Aleluia! Se humilhar na presença de Deus. Nós nunca aprendemos descer, tirar de sobre nós o nosso eu, jogar ele para baixo, se humilhar na presença de Deus. Nós continuamos sendo aquela Marta. Lembra de Marta e Maria? Marta e Maria têm uma história muito engraçada na presença de Deus. Elas eram todas duas amigas de Jesus e elas gostavam muito de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz que eles eram amigos. Jesus frequentava muito a casa de Marta e Maria. Era quando ele chegava naquela aldeia, para quem não sabe, era a primeira casa que Jesus procurava, era a casa de Marta e Maria. Ele se hospedava lá. Só que no capítulo de 10 mostra aí, no capítulo 10 de Lucas, mostra que Jesus chegou na casa delas e Marta fez uma ótima recepção para Jesus. Todavia, quando ele entra na sala, ela põe um assento para Jesus, Jesus senta na sala, ela deixa Jesus e vai para a cozinha. Isso é hora de Marta ir para a cozinha, irmãos. Isso era hora de Marta deixar Jesus sozinho na sala. Era hora de Marta aproveitar, ela estava com o Filho de Deus na sua casa. Ou seja, ela não entendeu a importância do Filho de Deus na vida dela. Muitos de nós ainda continuamos assim. Não estamos entendendo a importância que Deus tem nas nossas vidas. Por isso que nós continuamos em muitos atrapalhos da nossa vida.
Marta não entendeu, ela deixa Jesus ali, vai para a cozinha. Maria não, ela chega, ela senta ali perto do mestre e vai ouvir Jesus ensinar. E olha que Marta era atrevida. De repente Marta trabalha, se cansa, se afadiga, vem de lá para cá zangada, estressada, porque todos nós que troca a presença de Jesus pelos nossos quefazeres só causa estresse. Não diga para mim que não é, porque é. Só causa estresse, entendeu? Aí Marta chega toda estressada, véia, e aí chega dando uma de braba, dá uma bronca em Jesus. Mestre, tu não está vendo o que Maria está fazendo errado, e não sei o que, e faz aquela bronca toda. Jesus diz, calma Maria, Marta, deixa eu te falar uma coisa, sabe quem está afadigada? É você. Isso não é nada de trabalho, de interesse, de coisa alguma que você é isso, que você é aquilo. Isso não é nada mais, nada menos do que fadiga, Marta. Que é isso? Maria escolheu a melhor parte, da qual nunca lhe será tirada. Entendeu? Então Jesus, a segunda vez, chega na casa delas novamente, depois que lá está doente naquele negócio lá. E aí Marta corre, a primeira que chega de novo, disse, olha, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Outra bronca. Em outras palavras, eu mandei te chamar, tu não veio. Tu deixa para chegar uma hora dessa. Aí Jesus tenta ela ter noção do que estava acontecendo, de quem estava chegando ali. Marta não entende nada novamente. Ele disse, olha, ele há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o problema, meu amigo Jefferson.